No mundo de Gachakuta, até o lixo pode se tornar uma arma. Cada guerreiro tem um Jinki único, alguns criam garras envenenadas, outros controlam fios capazes de prender exércitos inteiros. E há até quem consiga manipular as memórias das pessoas. Mas em meio a tantas habilidades bizarras, existem aqueles que ultrapassam todos os limites e se tornam lendas vivas. Mas afinal, qual deles carrega o poder que nenhum outro consegue superar? Fala meu povo, eu sou o Pinho, tudo bem com vocês? Aqui, você já é um giver? Então já senta o dedo no like, mas se não despertou sua arma ainda relaxa, até o final do vídeo você decide. Hoje a gente vai ver quais são os personagens mais poderosos no mundo de Gachakuta, aqueles que têm poderes de destruir o mundo. Bora lá! E quem abre nossa lista é Jabber Jong. Esse cara é um dos membros mais insanos dos Riders, e já chega chamando atenção pela sua personalidade no mínimo excêntrica. Ele é um verdadeiro masoquista, alguém que sente prazer tanto em apanhar quanto em causar dor, tornando qualquer luta contra ele totalmente imprevisível. Pro Jabber, pouco importa se ele vai vencer ou perder. O que ele quer é ter a experiência de lutar e principalmente de se ferir um pouco. Ele adora isso, é incrível. E o seu trunfo se chama Mikera, é um conjunto de anéis que ele tem que se transformam em várias garras. E eles têm alguns diferentes poderes, como por exemplo, anestesiar o inimigo ou até envenená-lo. E não é qualquer veneno, a coisa vai de paralisia até dores absurdas, deixando os adversários totalmente quebrados em questão de segundos. Isso significa que apenas um arranhão pode acabar com a batalha. E além disso, o Jabber ele tem uma resistência absurda. Ele pode resistir a vários golpes pesados e principalmente a venenos. O detalhe mais insano é que ele pode absorver qualquer veneno que aplique em si mesmo e transferir esse efeito para as garras. Ou seja, quanto mais ele se intoxica, mais perigoso ele fica. Uma extensão perfeita da sua natureza masoquista. Um ótimo exemplo disso foi na luta dele contra o Zanka. Tinha um líquido fervente no chão, que era uma espécie de veneno, então ele experimenta e aplica esse veneno nele mesmo, acaba transformando as suas garras e usando aquele veneno como se fosse o próprio poder dele. Mesmo assim, quando ele se depara com monstros como o Typhon ou Furostro, fica claro que ele ainda não tem a mesma força bruta dos gigantes de Gachakuta. Bom, ele até tem esses poderes de veneno e uma resistência absurda, mas acho que falta um pouco de poder, algo esmagador para ele disputar com os verdadeiros gigantes no topo dessa lista. E por isso ele fica no 10º lugar. Seguindo para o 9º lugar, temos Bundus Begalgate. Também vindo dos Riders, Bundus é praticamente o oposto de Jabber em postura. Enquanto Jabber é caótico e imprevisível, Bundus transmite firmeza e disciplina. É um veterano de físico imponente, leal até o fim ao seu líder. No campo de batalha, a própria presença dele já intimida. Parece um aviso claro de que ninguém vai passar daquela linha. A sua arma se chama Hinchins. Ela se manifesta como se fossem vários braços colossais e protéticos. E eles não servem só para poder esmagar os seus adversários, eles também podem controlar o campo de batalha e também defender os seus próprios aliados. O Hinchins ainda executa golpes especiais que combinam força bruta com habilidades extras, ampliando alcance e impacto. E tem um ponto que pesa muito, auto-regeneração. Mesmo depois de sofrer danos pesados, os braços se recuperam rápido e Bundus volta a pressionar como se nada tivesse acontecido. No arco da Tempestade do Lixo, ele conseguiu enfrentar vários zeladores ao mesmo tempo, incluindo o Enjin Rudo. Ou seja, um feito relevante. Essa capacidade de poder enfrentar vários inimigos ao mesmo tempo é o que coloca ele no 9º lugar da nossa lista. Agora, no 8º lugar, surge Gita Rabi Fantasy. Diferente dos dois anteriores, ela é uma zeladora, alguém que vive na linha de frente contra as temíveis bestas de lixo. E o que chama atenção é que mesmo sem a gente ver tudo que ela pode fazer, a Gita já mostra um potencial gigantesco e muito poder, e que lá na frente provavelmente vai surpreender todos nós. A sua arma ainda não foi completamente mostrada na história, mas a gente já percebe que ela tem um potencial também muito grande e um poder absurdo, já que os seus ataques eles têm uma escala absurda e golpes capazes de obliterar várias criaturas gigantescas, ou seja, ponto pra ela. Enquanto outros personagens dependem de estratégias elaboradas ou jogadas de versatilidade, a Gita ela não perde tempo, ela resolve a luta com golpes secos e definitivos, transmitindo uma confiança inabalável em cada movimento. O exemplo mais marcante veio no arco da Tempestade de Lixo. Surgiu uma criatura tão poderosa que nem os zeladores e nem os vândalos conseguiram lidar com ela, e foi aí que a Gita surgiu, acabando com a criatura com um único golpe. Ela eliminou o monstro por completo, ou seja, o seu nível de poder está bem acima da média. A calma com que fez isso sem sequer demonstrar esforço só reforça a ideia de que ele ainda guarda muito mais força do que já vimos. E se a Gita realmente tiver todo esse poder oculto que a gente tanto promete, talvez ela suba nesse ranking no futuro. Afinal, como eu já te falei, ela conseguiu lidar com monstros que nem outros caras muito fortes conseguiram lidar. Chegando ao 7º lugar, temos Furostro. Ex-membro dos Riders,
vezes. Fu é daqueles lutadores que impõem respeito só de aparecer. Ele fala pouco, mas cada movimento no campo de batalha já deixa claro o que ele representa. Dentro da facção, era visto como um dos melhores guerreiros, ficando atrás apenas do líder, e esse detalhe por si só já mostra o nível de ameaça que ele carrega. O seu poder vem da sua arma que se chama Rai, que é uma boneca com consciência própria, e isso já coloca ele em um patamar completamente diferente, já que em Gachakuta a maior parte das armas só ganha uma forma por causa da sua ligação com o usuário. O Rai, porém, literalmente possui o corpo de Fu, transformando-o em uma verdadeira máquina de combate. Nessa forma, sua força física, sua velocidade e até sua resistência sobem a níveis absurdos, tornando uma arma viva. O feito mais marcante do Fu foi contra o Jabber, aquele que eu te falei na 10ª posição, que tem uma resistência absurda e uns poderes com venenos. E mesmo assim, o Fu conseguiu derrotar o Jabber com um único golpe. Então, se ele tem uma resistência absurda e perdeu assim, ponto pro Fu aqui. Foi algo que mostrou completamente a diferença que tinha entre os dois. E eu vou te falar, não foi só uma vitória não, foi algo esmagador, humilhante. Além disso, o Fu já mostrou sua força em combate contra múltiplos zeladores ao mesmo tempo, conseguindo se manter no controle mesmo em cenários de extrema pressão. A combinação de ataques esmagadores com a agilidade inesperada de alguém do seu porte faz dele um adversário quase impossível de prever. E só por isso tudo que o Fu é considerado um dos maiores personagens dos Riders, superado apenas pelo antigo líder da organização. Em 6º lugar, entra em cena Enjin. Enjin é naturalmente carismático, um cara determinado que passa confiança pros companheiros e bota respeito nos adversários sem nunca perder o bom humor. E quando a gente fala de batalha, ele não vem só com força não, tá? Ele tem muita inteligência e também é um líder extremamente importante. E isso acaba fazendo muita diferença na hora de uma batalha. E o poder do Enjin vem do seu guarda-chuva, que se chama Unbreaker. E ele acaba se tornando um guarda-chuva muito grande e extremamente poderoso. Esse artefato consegue perfurar praticamente qualquer barreira com a ponta, servir de escudo quase inquebrável e até ser arremessado com um projétil de longo alcance. Na prática, o Enjin pode alternar entre ataque, defesa e mobilidade com extrema facilidade, o que o torna um lutador preparado para qualquer tipo de adversário. E logo no início da história, quando o Rudo cai lá embaixo, no abismo, na superfície, a gente já conhece o Enjin e ele já vem mostrando seu poder. E assim, é bizarro, porque logo no início ele já destrói aquelas bestas de lixo gigantescas como se não fosse nada, e ele vai se divertindo. Ele sai voando, matando elas como se fosse brincadeira. E além disso, eu também já te falei sobre a liderança que ele tem. Todas as vezes que ele sai em grupos com os zeladores para fazer alguma missão, as estratégias dele são essenciais e muito importantes. Ele consegue coordenar ataques em equipe e também sair bem de situações caóticas. Ponto pra ele. O que realmente diferencia Enjin é a forma criativa como usa o Unbreaker. Ele não se limita ao básico, mas explora cada detalhe da arma, transformando-a num trunfo imprevisível. Isso tudo garante a ele um lugar sólido entre os mais fortes. E agora vamos pro nosso 5º lugar. Temos Tansy Kainis. Diferente de Enjin, que esbanja energia e liderança, Tansy é envolto por uma aura misteriosa. O Tansy é sempre um cara que tá muito calmo, calculista e com aquela pose de impenetrável, sabe? E ele acaba passando muita impressão de que ele sabe muito além do que está acontecendo ali ao redor. E não é à toa, porque o Tansy ele é um dos personagens mais poderosos no universo de Gachakuta. Sua arma é o Tokonshin, que se manifesta como fios e redes incrivelmente versáteis. Com eles, Tansy pode prender vários inimigos de uma só vez, montar armadilhas no campo de batalha e até criar clones de si mesmo para confundir os adversários. Só essa arma e a sua habilidade já seriam suficientes para colocarem ele nesse ranking, mas o que realmente dá um poder extremamente absurdo para ele é o livro Watchmen. Esse livro é aquele que ele roubou do Regito, o pai adotivo do Rudo, lá no inicinho da história, no primeiro capítulo, quando ele mata o Regito e rouba o livro. E esse detalhe é crucial, porque esse livro, ele não é apenas uma arma comum, ele faz parte da série Watchmen, que é uma coleção de armas extremamente poderosas no universo de Gachakuta. Com o livro em mãos, Tansy ganhou a habilidade de manipular memórias, interferindo diretamente na percepção de aliados e inimigos. Isso significa que ele pode vencer batalhas inteiras sem sequer precisar partir para o confronto físico. E toda essa sua superioridade, ela fica muito clara lá no arco da Tempestade do Lixo, quando ele enfrenta vários lutadores bem poderosos e acaba fazendo tudo isso sem demonstrar muito esforço. E tem uma outra luta que ele também enfrenta vários oponentes ao mesmo tempo, usando seus fios e vários clones para poder dominar os seus adversários. Então não tem como negar, o Tansy ele tá no patamar completamente diferente, já que ele combina muita técnica, estratégia e o mais absurdo de todos, uma
manipulação mental que pouquíssimos conseguiriam compreender. No quarto lugar temos Rudo Surebrek. Rudo é o clássico protagonista de shonen, o garoto injustamente exilado para o mundo do lixo, que começa sem nada e, com determinação e resiliência, cresce até desafiar inimigos temidos por todos. A personalidade do Rudo ela acaba sendo muito marcada pela sua criatividade, já que ele acaba pegando muita coisa no lixo e usando essa criatividade para transformar esse lixo em várias armas muito poderosas, tirando o máximo delas. E isso é um reflexo no universo de Gachakuta, porque no mundo onde todo mundo joga tudo fora, o Rudo consegue pegar um secador e transformar numa arma gigantesca, não é para qualquer um. Seu poder vem das lendárias luvas 3R, parte da série Watchmen. A habilidade delas é simplesmente única. Qualquer objeto que Rudo toca pode ser transformado em uma arma temporária, adaptada a cada situação. Mas não é só isso, o poder do Rudo é fazer com que aquele objeto chegue no seu potencial máximo. É como se ele desse um momento de glória pro lixo. E além disso, o Rudo tem um poder que talvez seja muito mais quebrado do que esse, porque ele pode fazer outras pessoas despertarem os seus poderes. E isso acaba sendo extremamente poderoso, porque como ele anda em grupo, ele tem a sua equipe ali dos zeladores, ele pode fazer com que os seus parceiros, principalmente os personagens que são suportes, que ainda não têm as suas armas, se tornarem givers. Então acaba elevando muito o nível da equipe no geral. E essa ligação do Rudo com o lixo, afinal de contas a gente tá falando de um universo em que lixo é o principal tema ali, ele provavelmente vai conseguir subir muito nesse ranking ainda, transformando várias armas em coisas bizarras. Por exemplo, um secador que ele pegou e transformou numa arma gigantesca. Imagina o que ele vai fazer daqui pra frente. Mesmo sendo um zelador relativamente novo, o Rudo ele já acumula feitos impressionantes. Ele foi capaz de derrotar o Jabberjonger, superando resistências e veneno, e também venceu a Amo, uma das adversárias mais temidas dos Riders. E a cada vitória que ele tem, a sua criatividade vai sendo reforçada. E assim ele vai ganhando mais versatilidade durante as lutas e pro futuro. E o mais intrigante é que a sua conexão com a série Watchmen, aquelas armas que eu te falei que são um conjunto extremamente poderoso no universo de Gachakuta, tem muito potencial e muito espaço ainda para as coisas surgirem e acontecerem. O que talvez mostre que o poder do Rudo ele tá só começando e tem um potencial gigantesco para subir. E com certeza ele vai subir muito nesse ranking nosso. Chegando ao terceiro lugar, Zojil Taihon. Zojil é o líder dos Riders e o antagonista central da história até aqui. Sabe aquele cara com áurea de verdade que só de chegar na batalha ele já muda o clima completo de tudo? Ele tem uma presença muito pesada, um olhar indecifrável e uma coisa que é no mínimo intrigante. Ele tem conexões com o passado do Rudo, ou seja, tem segredos muito profundos aí sobre o universo de Gachakuta pra gente descobrir. Sua arma é o casaco Mishra, parte da série Watchmen. A graça ou o terror do Mishra é a adaptabilidade. Dependendo do que o Zojil consome, o casaco gera membros extras, asas e outras alterações físicas que turbinam ataque, defesa e mobilidade. Resultado, ele ajusta o estilo da luta conforme a situação, seja um duelo, um V1 ou contra um grupo inteiro. No arco da Tempestade de Lixo, ele enfrentou o Engine e deixou claro quem mandava. Resistiu os ataques do Unbreaker, manteve o controle do campo e ele nem precisou revelar todo seu potencial. E além disso, ele lutou contra vários zeladores ao mesmo tempo, incluindo os dois anteriores dessa lista, Rudo e Tansy. E não só isso, ele lutava enquanto coordenava os Vândalos durante uma outra operação. E somando a sua ligação com a série Watchmen, as pistas do seu passado, o recado é bem simples. O Zojil, ele tem um conhecimento e um poder muito acima do que foi mostrado até agora. Ele é uma ameaça praticamente intangível, digno de ser top 3 da nossa lista. E em segundo lugar, Corvus. Corvus é o líder dos zeladores e tem uma presença quase mítica. Além de comandar a resistência contra as bestas de lixo e os Riders, ele mantém uma aura de autoridade que inspira os seus subordinados, inclusive o próprio Engine. Um cara calmo, enigmático e tratado como o ápice de poder entre os zeladores. E ele ainda guarda aquela sensação de que tem mais força do que parece, sabe? Em um combate direto, a gente não viu praticamente nada do seu verdadeiro arsenal. O que circula são rumores sobre a sua arma, a capacidade de enxergar sentimentos e potencial das pessoas, e até prever movimentos futuros. Se for real, isso dá a ele uma vantagem estratégica absurda. Ele pode antecipar golpes e neutralizar ameaças antes mesmo delas acontecerem. O Corvus, ele parece ser aquele cara que é o único que consegue manter os zeladores unidos lutando contra o Zojil. E além disso, a sua superioridade, ela é confirmada tanto pelo Engine quanto Tansy e também pelo Zojil. No equilíbrio de forças, ele é aquele pilar capaz de impedir o colapso. Um cara que tá
tá no ponto bem superior a todos os outros apresentados até aqui. E no primeiro lugar absoluto, o trono pertence ao The Watchmen, o Vigia. Esse é, sem dúvidas, o personagem mais misterioso e poderoso do universo de Gachakuta até agora. E aí, diferente de tudo que a gente mostrou até agora, esse camarada, ele tá num patamar completamente diferente e também em uma situação completamente diferente, porque ele não participou até agora de combates diretos, assim como os outros dessa lista. Ele é muito mais sobre uma figura que paira sobre esse mundo, que está muito mais conectado sobre a história e sobre os mistérios de Gachakuta. Tudo indica que o Vigia é a fonte por trás da série Watchmen, as luvas do Rudo, o casaco do Zodio e o livro do Tansy, entre outros 2 artefatos lendários. E isso já seria o suficiente para colocá-lo em outro patamar, mas os rumores vão além. Dizem que o Vigia pode manipular aspectos fundamentais da própria realidade, transitando entre planos diferentes de existência. E se isso for confirmado, ele vai estar no nível completamente diferente. Ele não seria comparado a esse combate físico que a gente comparou todos até agora. Estaria num nível completamente inalcançável para qualquer outro personagem. E mesmo que ele não tenha feitos ou batalhas até aqui, só todo esse mistério e tudo que dizem sobre ele já mostra que ele tem um poder muito acima do que a gente já imagina. Enquanto o Zodio representa o terror imediato e Corvus é o comandante que segura as rédeas, o Vigia está acima de todos, quase como uma entidade. É aquele tipo de personagem que a gente sabe que no momento que ele for realmente revelado, vai mudar para sempre as regras em Gachakuta. E se o Vigia é quem fecha o nosso ranking, isso nos leva direto para uma outra trilha envolta em muito mistério, a Watchmen Series. Em um outro vídeo eu mostro como esse conjunto de armas que podem mudar as regras do mundo de Gachakuta tem vários segredos escondidos entre as entrelinhas do mangá. Tem uma revelação de quem atravessa a barreira entre o paraíso e a superfície e rouba um certo item muito importante. E tem mais, a Watchmen Series na verdade nem é o seu nome verdadeiro. O seu nome real foi guardado em segredo e por um propósito um tanto inquietante. E além disso eu também te explico as origens dos poderes do Rudo em detalhes e como ele consegue despertar os poderes de uma outra pessoa, transformando ela em um Giver. Então se você quer saber tudo isso no universo de Gachakuta, é só clicar nesse vídeo aqui e ir pra lá. E se você curtiu esse ranking, já senta o dedo no like pra fortalecer o canal, se inscreve aqui, ativa o sininho pra receber muitos vídeos de Gachakuta e muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo.